Querido, sabe qual é o nome da mensagem de hoje? O nome que nós demos, que será veiculado na internet, na rádio, o título é assim, Mensageiros do Diabo. E sabe por que a gente usou esse título para a mensagem de hoje? Porque infelizmente esses mensageiros do diabo acham que não são mensageiros do diabo, pelo contrário, eles acham que são mensageiros de Deus. Porque eles frequentam uma igreja, porque eles de vez em quando leem a Bíblia, porque eles até fazem trabalho missionário de vez em quando. No entanto, quando que uma pessoa se torna um mensageiro do diabo? Todas as vezes que ele mente, todas as vezes que ele fala algo completamente distorcido da realidade em relação a alguém, um indivíduo que acrescenta alguma coisa ou retira alguma coisa, com intenção ou sem intenção, nós precisamos cuidar muito daquilo que nós falamos. A nossa boca deveria proferir bênçãos, alegria, felicidade. A gente deveria nos preocupar verdadeiramente com aquilo que nós falamos. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa e Deus dá importância. O primeiro texto que vamos ler hoje está em Êxodo no capítulo 20, no verso 16. Aqui é um dos mandamentos que Deus dá. E veja a importância que Deus dá a essa questão de falar. Êxodo 20, 16 diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é um mandamento. Você não pode falar algo falso, errado, equivocado em relação ao seu próximo. É proibido. Você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito. Ah, mas é que eu não sabia muito bem. Não sabia muito bem. Ora, se você não sabia muito bem, então não fale. Não fale. Parece que nós temos a tendência de falar mal. Parece que nós temos prazer em falar mal dos outros, em propagar notícias ruins. Todos nós sabemos, estudos já foram feitos, de que uma notícia ruim caminha muito mais rápido do que uma boa notícia. Temos prazer, parece que em difundir um problema, um pecado, um erro, um comportamento do outro. Os acertos dos outros, a gente até comenta, mas quando comenta, comenta sem muita importância e as pessoas que ouvem também não valorizam muito. Mas se foi algo ruim, o indivíduo pecou, o indivíduo errou, o indivíduo cometeu um grave erro, pronto, todo mundo sabe. Todo mundo fala, comenta, discute, debate, acrescenta, retiram coisas e assim vai funcionando a vida humana. Mas Jesus Cristo disse através da sua lei, não façam, não falem, não deem falso testemunho. Isso é pecado, é pecado. Mesmo que você esteja dentro da igreja, mesmo que você seja um bom pai, um bom filho, um bom marido, você e eu nos tornamos mensageiros do diabo quando nós fazemos ou falamos um falso testemunho contra o nosso próximo. A palavra do Senhor é clara em relação a isso. Vamos apresentar outros textos importantes. Tiago, no capítulo 3, no verso 2. Tiago 3, verso 2. Tiago fala muito a respeito do poder da língua. A gente vai voltar depois para esse mesmo capítulo em Tiago. Tiago 3, agora só o verso 2 diz assim, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Todos nós erramos, todos nós falhamos, mas o indivíduo que consegue ter domínio próprio em relação à sua palavra, esse consegue dominar todo o resto. Deus espera que eu e você sejamos uma fonte de bênçãos e não de maldições. Deus espera que da nossa boca só haja contribuições para os outros. E quando alguém vier falar mal de outra pessoa para você, você sabe o que faz? Corta. Nessa mesma hora você corta. O indivíduo veio falar, corta. Não dê ouvidos. Existem muitas maneiras de fazer isso. Muitas delas são educadas, mas em algum momento talvez você tenha que ser um pouco mais direto.
nunca deselegante. Mas às vezes você precisa ser mais direto dizendo assim, olha amigo, eu não quero ouvir falar mal de ninguém, muito menos dessa pessoa. Eu gosto dela, ela é meu irmão em Jesus, vamos mudar de assunto. Às vezes é necessário até mesmo esse confronto para que você possa se posicionar e demonstrar quem é você. Uma vez um amigo meu disse assim, olha, pessoas grandes falam sobre ideias, pessoas pequenas falam sobre pessoas. O assunto da sua conversa com seus familiares, com seus amigos, gira em torno de pessoas ou em torno de ideias? É claro, é óbvio que funciona da seguinte maneira. Se eu estou conversando com um amigo a respeito de uma outra pessoa e nós estamos elogiando esse indivíduo, isso não é fofoca, não é mexerico, não é falso testemunho. Pelo contrário, nós estamos enaltecendo. Você pode enaltecer uma pessoa na ausência dela. Agora, para criticar, para falar mal, a gente tem que ser muito ético, a gente tem que se preocupar muito, porque é muito fácil cair nisso. Isso é fácil para todos nós. Esse erro, o erro da maledicência, o pecado da maledicência, ele está muito próximo de todos nós, inclusive eu. Por isso a importância de estarmos sempre atentos, alertas, para que a nossa fala, a nossa maneira de se expressar, às vezes a gente se esconde, né? Às vezes a maledicência, ela se esconde atrás da crítica construtiva. Não, é só uma crítica que eu estou fazendo até para o crescimento dele. Cuidado, cuidado, porque às vezes isso pode ser um caminho para você criticar realmente de maneira ferina alguém ou para falar mal de alguém. A crítica geralmente é um autoelogio velado, né? Se o indivíduo fala assim, nossa, fulano não cantou tão bem, é por quê? Porque você canta melhor, porque você gosta de alguém que canta melhor, como que é isso? A gente tem que cuidar. Deveríamos estar todos mais dispostos a elogiar do que a criticar, mesmo que sejam críticas construtivas. Há mais um texto, está no livro de Mateus, no capítulo 12, nós vamos ler vários textos para você ver como a Bíblia se posiciona em relação a isso. Mateus, no capítulo 12, no verso 34, Jesus Cristo disse assim, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. É exatamente isso. A gente fala do que o coração está cheio. Na nossa vida, a gente faz isso, a gente fala assim. Tudo que eu alimento o meu coração, depois eu acabo falando. Por isso eu preciso saber o que está entrando nas vias da alma, os meus sentidos, aquilo que eu ouço, aquilo que eu como, aquilo que eu vejo. Todas essas coisas precisam ser avaliadas, analisadas, porque a minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. Então, um dos métodos, um dos caminhos para que você pare de falar mal das pessoas, de falar da vida alheia, é se preocupar com aquilo que você está colocando dentro de você. Eu fico impressionado com essas revistas de fofoca. Pessoas que emprestam seu talento, suas habilidades, para poder pesquisar, para ir lá atrás da vida da pessoa, publicar, e o mais triste da história, milhares e milhares de pessoas compram aquilo e se alimentam daquilo, da fofoca, dos bastidores da vida alheia. Um pensamento, uma frase que uma vez li, que eu acho que é importante, né? Diz assim, Deus deu uma vida para cada pessoa, para cada um cuidar da sua. Por isso que Deus não deu duas. Tem gente que não é capaz de cuidar da sua vida, mas quer cuidar da vida dos outros. Querido, isso nada tem a ver com o cristianismo. Isso é a baixeza de um caráter não transformado pelo sangue de Cristo. Agora é óbvio que eu estou falando e você está já pensando em pessoas, mas essa mensagem é para você e para mim. Eu não posso delegar essa mensagem, olha, estou passando essa mensagem para o outro porque para mim não serve. Serve para mim e para você. Essa mensagem não é para outra pessoa. Deus espera que da nossa boca saiam bênçãos. Por isso Jesus disse, raça de víboras, como podem vocês, sendo maus, apresentarem ou falarem coisas boas? Incoerência.
Na verdade, o indivíduo fala coisa boa, mas o seu coração é podre. Então, é uma hipocrisia, uma contradição sem fim. Daquilo que você se alimenta, é aquilo que depois você irá falar. Por isso, a importância de nos alimentarmos com coisas boas. De vez em quando, eu e você somos surpreendidos por alguma situação, em alguma televisão por aí, o indivíduo falando um palavrão num momento de estresse. Por que isso? Porque é o que está no coração. Escapou, é o famoso ato falho. Por quê? Porque ele se alimenta disso quando ninguém vê. Se alimenta, fala, e aí num momento de tensão, num momento, o indivíduo acaba falando. A boca fala do que o coração está cheio. Se o indivíduo só fala e conta piadas maliciosas, é o que está dentro do coração dele. Se ele só fala de política, é o que o coração está cheio. Se ele fala de Deus, é o que o coração está cheio. É aquilo que Jesus Cristo disse. Levítico, no capítulo 19, verso 16. Mais uma vez, temos a orientação bíblica a esse respeito. Levítico 19, verso 16, diz assim: não propagarás mexericos no meio do teu povo. Veja, o indivíduo veio com falso testemunho. Aí, veja, não foi você que inventou, não foi você que falou, mas você ouviu e agora você espalha isso. Você é tão fofoqueiro quanto aquele que veio falar com você. Você é tão mentiroso quanto aquele que veio falar. Querido, aconteceu algo triste. Ah, não, mas eu contei porque era verdade. Querido, coisas ruins a gente não propaga. Coisas ruins da nossa vida, muito menos da vida dos outros, a gente propaga. Isso é fofoca, sim, mesmo que seja verdade. Olha, mas pastor, eu pensava que fofoca era quando era mentira. Também. Mas quando é uma coisa ruim, a gente não fala, a gente não comenta. A gente gasta tempo falando de coisas boas, enaltecendo, elogiando. Eu e você precisamos nos policiar mais. Se você não sente assim, eu sinto. Nós precisamos parar, refletir e orar e pedir a Deus domínio próprio, controle sobre a nossa boca, sobre a nossa mente. Vamos voltar para o livro de Tiago, já que a gente falou a respeito de controle da nossa língua, da nossa boca. Livro de Tiago, no mesmo capítulo 3, só que agora do verso 7 até o verso 10. Já mais para o finalzinho da Bíblia, né? Tiago está já mais para o finalzinho. E a gente vai descobrir ali algo forte, mas é bíblico e a gente precisa aprender. Tiago 3, 7 a 10, que diz assim: toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos o homem, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Não convém que seja assim. Da boca do cristão, nós deveríamos ouvir elogios, apoio, motivação, palavras de paz, palavras de esperança, palavras de força, de ânimo, mas não de crítica, não de disque-disque, de falatórios, de bastidores, de igrejas, em corredores de igrejas. Não é esse o papel do cristão, não é esse o seu papel. Sabe, às vezes nós queremos trazer para nós papéis que não nos pertencem. Por exemplo, o de justiceiro. Não, porque aquilo aconteceu, isso não pode ficar assim, eu tenho que falar, eu tenho que dizer, eu vou na comissão da igreja, eu vou falar para os líderes, isso é um absurdo. Querido, você não é o vingador. Vingador, a Bíblia diz que é o próprio Deus. Você não é o justiceiro, Jesus é o Senhor justiça nossa, não é você. Não é você o meu juiz. Não é você que me julga, é Deus. Não sou eu quem julgo você, não é esse o meu papel. O meu papel é enaltecer, elogiar, motivar, incentivar, pregar, cantar.
Esse é o meu papel. Agora, veio notícia ruim, qual é o meu papel? Tristeza, vamos orar pela pessoa, vamos orar por ela, orar pela pessoa que sofreu o problema e pela pessoa que está vindo falar. É assim que a gente modifica o mundo, é assim que a gente transforma a nossa vida e a vida das pessoas. É quando nós mudamos de postura. A gente transforma o mundo, transformando uma vida de cada vez, começando pela nossa maneira de agir. Porque veja, todos nós concordamos que fofoca é uma coisa ruim. Todos nós sabemos que maledicência é pecado, que proferir falso testemunho é pecado. A gente sabe disso, concorda com isso, não é novidade para ninguém. No entanto, na prática, infelizmente, fazemos muito isso. Muito. E por que fazemos tanto? O livro de Tiago diz que a língua, a palavra, é indomável. E é mesmo. Você não irá conseguir controlar a sua língua se você não estiver com Jesus. Se você tentar, se esforçar, se dedicar, não vai conseguir. Mas se você estiver com Cristo, aí as coisas mudam. Aí as coisas são transformadas. Aí eu posso recomeçar. Aí eu posso nascer de novo. Porque eu estou com Cristo, eu estou perto de Jesus. Você entende? Para que o indivíduo possa ter a vida transformada, ele precisa de um novo começo. Há mais textos aqui que eu gostaria de partilhar com você. Agora, os dois próximos do livro de Salmos. O Salmo 141. Um salmo belíssimo, que diz algo importante no verso 3, para o tema de hoje. 141, verso 3 diz assim: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aqui nós encontramos Davi orando, clamando, para que Deus controlasse a boca dele. Senhor, por favor, guarda a minha boca. Você já orou assim como Davi? Você já orou pedindo, Senhor, eu tenho dificuldades em relação a isso. Eu falo que não deveria, falo com quem não deveria, acrescento coisas, tiro coisas. Já viu pessoas que quando vão contar uma história acrescentam outras coisas para tornar a história mais interessante, porque à medida que vão contando vão percebendo que ela não é tão fascinante assim, aí acrescentam elementos. Já viu gente assim? Eu já vi. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu estava numa quadra, num colégio curitibano adventista, e nós estávamos jogando futebol de salão, e eu estava assim perto de um latão de lixo. Ele era largo, mais baixo em altura, e eu tentei fazer uma coisa. Eu estava meio perto assim do latão de lixo, levantei a bola e ela caiu dentro do lixo. E um amigo meu viu. E aí ele, olha que legal, eu fui até a lata do lixo, peguei a bola e voltei. Nós estávamos indo tomar água. Quando eu estou lá dentro do pátio tomando água, esse amigo pegou e falou assim: Pessoal, vocês não sabem o que o Ivan fez, Ele estava lá do outro lado da quadra, e ele pegou e falou assim: eu vou jogar essa bola dentro do lixão. E ele pegou, jogou a bola e ela caiu de chuá. Gente, eu fiquei olhando aquilo sem ter muita reação, porque não foi nada disso que aconteceu. Eu não falei que eu ia jogar ali, eu não estava do outro lado da quadra, eu não falei que foi de chuá e a bola não caiu de chuá. Mas o indivíduo, para ser popular, ele começa a inventar coisas e acrescentar coisas. E olha, isso é uma doença. Porque existem pessoas que vivem uma prática assim, não conseguem falar aquilo que viram. A realidade, verdade é isso, é dizer aquilo que é. Nós não podemos acrescentar coisas, nem retirar coisas para nosso benefício pessoal ou para benefício de terceiros. As coisas são do jeito que são. Certo ou errado, extraordinário ou altamente comum, nós precisamos exercer a nossa vida de maneira tão fidedigna aos fatos que quando formos falar, tudo seja verdade. A palavra do Senhor diz que Davi orou pedindo: Senhor, guarda a minha boca, guarda, me ajude, porque eu estou errando, eu estou pecando, eu estou falhando. Eu preciso que o Senhor direcione os meus passos, porque quando eu vejo eu falo que não quero, falo mais do que eu deveria, na hora de falar eu me calo, e tem muito disso.
Na hora de falar, o indivíduo fica quieto. Quando vê a injustiça acontecendo na vida de alguém, o indivíduo se cala. Né? Não é comigo, lavo as minhas mãos. O primeiro que usou essa expressão, lavo as minhas mãos, perdeu a eternidade. Se alguém está fazendo uma coisa errada contra outros, é nosso dever abrir a nossa boca e falar e defender a causa do pobre, do oprimido, dos idosos, das viúvas. É nosso dever. Então a gente tem que saber falar na hora certa, calar na hora certa, falar na intensidade certa, falar apenas a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Agora, para tudo isso, Davi disse: Senhor, me ajuda, põe uma guarda na minha boca, policia minha boca, cuida, Senhor, porque eu não quero pecar contra o Senhor, eu não quero prometer coisas que eu não vou cumprir, eu não quero mentir, eu não quero inventar situações, eu não quero ter mentirinha branca na minha vida, eu quero ter uma vida íntegra, eu quero viver como Jesus viveu, eu quero ser correto em todas as minhas palavras. Não adianta ser correto apenas nas ações, as minhas palavras precisam também ser corretas, verdadeiras e honestas. Salmo 39 agora, vamos para um outro salmo, Salmo 39, verso 1. Salmo 39, no verso 1, diz assim: E eu disse, Davi de novo, e eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua. Olha, Davi, eu vou andar nos caminhos, vou guardar os caminhos e eu não vou pecar com a minha língua. Que disposição essa do rei Davi? Era rei e naquele contexto a palavra do rei tinha poder absoluto. Não havia congresso, senado, constituição, leis. A palavra do rei era lei. Imagine a responsabilidade de um homem assim. Ele falava e as coisas aconteciam. Agora, a humildade de Davi, de um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou pecar com a minha língua. Eu vou seguir, vou guardar os teus caminhos e a minha língua, com ela eu não vou pecar. Isso é a postura nobre de um homem, digno de um rei, que não queria usar o seu poder, o poder da sua palavra, para destruir ninguém, para ferir ninguém, muito menos para pecar contra Deus. Você tem falado mal de pessoas? Ah, pastor, mas ela merece. Não, pastor, mas ela realmente fez isso. Querido, não é essa a questão. Esqueça a pessoa. Esqueça os fatos. Não é seu papel falar mal de ninguém, nem dos atos errados de ninguém. Não é seu papel. Não é o meu papel. Deus espera que você tenha compaixão dessas pessoas, que você trabalhe por elas, que você se dedique a elas. Esse é o papel do cristão. Caso contrário, infelizmente, nos tornamos mensageiros do diabo. Isso mesmo. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na faculdade, todas as vezes que nós falamos de alguém, falamos negativamente de alguém, nós nos tornamos propagadores do mal e temos por pai o diabo. Então, amado, entenda que sempre o está escrito, admoesta, baseado na palavra de Deus para o seu bem, para que você possa refletir sobre esse assunto, para que você possa pensar, será que eu estou errando? Porque 99% dos fofoqueiros não se acham fofoqueiros. Por isso, se você não se acha um fofoqueiro, é bem provável que seja. Por isso a importância de nós cuidarmos e de nós fazermos essa autoavaliação para sabermos se de fato somos ou não somos. E é claro, talvez a maioria das pessoas viva na zona cinza. De vez em quando fala, de vez em quando não fala, de vez em quando comenta, de vez em quando não comenta. E então a gente diz assim, não, está tudo bem. Está tudo certo, porque aquela vez lá eu falei, mas não é o meu dia a dia. Isso não é uma prática. As pessoas não me veem assim como um fofoqueiro. Mas no fundo, se você fizer uma avaliação sincera, isenta,
você vai descobrir que isso é muito mais constante na sua vida do que você imagina. Por isso a gente precisa se preocupar. Eu preciso me preocupar. Será que com as brincadeiras a gente não está extrapolando e falando mal de pessoas? Será que a gente não está falando mal das pessoas dizendo que queremos apresentar uma crítica construtiva? Será que lá no fundo a gente não tem prazer quando alguém tem um pecado público e a gente comenta, fala e diz? Será que isso não existe dentro de nós? Essas perguntas precisam ser respondidas por todos nós. Agora veja o outro lado, Provérbios 25:11. Aqui nós encontramos algo extraordinário. Provérbios, no capítulo 25, no verso 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salva de prata. Você consegue imaginar essa cena? Uma salva de prata polida e uma maçã de ouro maciço. Que cena linda! Que visualização temos! Aí então Salomão diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Você tem dito, você tem falado coisas a seu tempo. As suas palavras têm sido bênçãos, suas palavras têm sido alegria, felicidade na vida das pessoas. Como você tem vivido isso? Como você tem sentido isso na sua existência? Quando nós vivemos aquilo que Deus sonha, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós nos apegamos ao Senhor Jesus, a nossa vida é transformada completamente. E aí, então aqueles que falavam mal, não falam mais. Aqueles que colocavam uma pimentinha na história, abandonam isso. Aqueles que de vez em quando se omitiam, agora eles se posicionam. Aquele que acrescentava, agora é fiel ao relato. Aquele que omitia para tirar qualquer tipo de vantagem, agora ele fala tudo, ponto por ponto, momento a momento. Essa é a hora de nós refletirmos, de nós pensarmos. E esse sermão é um sermão para mim. Não é para você, é para mim e para você. Eu e você precisamos nos dedicar mais, orarmos. A gente ora por tantas coisas, a gente ora por prosperidade, a gente ora por milagres, a gente ora pela família, pelos filhos. Mas nós temos aqui um exemplo bíblico de alguém, Davi, que orou, clamou, pediu e intercedeu por si, implorando que Deus guardasse a sua boca. E ele disse: eu não quero pecar com a língua, eu vou ter o controle da minha vida. Mas ele sabia que esse controle precisava vir de Deus. Ele sabia que Deus precisaria atuar na sua vida. E quem está falando isso é o homem segundo o coração de Deus. Se ele assumia essa dificuldade, se ele clamava a Deus porque ele não tinha forças para conseguir vencer, o que diremos de nós? O que diremos da nossa vida? Às vezes a gente nem se percebe como mensageiros do diabo, porque a gente nem para pensar naquilo que a gente fala. No dia a dia a gente vai falando. Tiago já disse: se alguém consegue dominar a boca, a língua, esse indivíduo consegue controlar tudo mais. Como nós sabemos que é impossível, nós carecemos de Jesus. Você precisa de um reencontro, você precisa de um novo nascimento. Existem pessoas que saem dos caminhos de Deus dentro da igreja, se afastam de Jesus dentro da igreja. E é fácil perceber isso, suas ideias, seus pensamentos, suas palavras, suas ações. Agora, essas pessoas, quando elas percebem que foram longe, elas então precisam voltar. Elas precisam recomeçar. Será que não é o dia de você recomeçar? Sim, porque quando a gente se detecta como um maledicente, como um fofoqueiro,
como alguém que mente, é porque nós estamos longe de Jesus. Será que não é hora de você recomeçar dizendo: Senhor, por favor, eu quero que a minha boca seja de bênçãos, que as minhas palavras sejam de transformação, de salvação. Eu quero que a minha vida seja a vida de bênção na vida das outras pessoas. Você não quer um recomeço? Não quer começar tudo de novo, zerar o cronômetro? Eu acredito que sim. Querido, você acredita que Jesus vai ajudar você? Talvez você esteja precisando de um milagre para recomeçar, para reconhecer que você não tem feito coisas certas, tocante ao assunto que nós apresentamos aqui nesse programa. Talvez você tenha sido tocado pelo Espírito Santo para perceber um erro que talvez você nunca tinha percebido. Talvez você nunca tenha se atentado a esse problema que você tem carregado no coração e na vida. Mas isso pode nos tirar do céu. Nossa vida, nossos pensamentos, nossas palavras precisam estar em harmonia com aquilo que dizemos que somos. Você é um cristão? Então busque de Cristo um modelo de palavras. Firmeza contra o pecado, mas sempre amor para com o pecador. Jesus não propagava más notícias, pelo contrário, o Evangelho significa boas novas, boas novas. Seja um proclamador de boas novas e nunca um mensageiro do diabo. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, estamos na Tua presença certos de que o Senhor pode formar no nosso coração novas intenções. Recomece, Senhor, a nossa vida. Se for preciso, opere um milagre. Muitas das pessoas que talvez me ouviram, me assistiram, estão passando por momentos onde podem pensar em todas as coisas, menos um problema como esse. Mas esse é um problema que às vezes é a raiz de outros tantos males. Salve-nos, Senhor. Guarde a nossa boca, como um dia o Senhor protegeu a Davi e a tantos dos seus servos. Controle por nós, Senhor, a nossa língua, a fim de que da nossa boca só saiam bênçãos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.